Soku Shimbutsu. Esse é o nome de um ritual brutal que monges budistas realizam para se tornarem múmias quando ainda estão vivos. Ele consiste em 3 fases. A fase 1 é chamada de Mokuji Kijo, que significa comer árvores em tradução livre. Os monges em treinamento só comem subprodutos das árvores, como sementes, nozes, brotos e raízes, e eles precisam coletar todo esse alimento por conta própria, permanecendo na completa solidão por 1000 dias. Ao final do 1000º dia da fase 1, se o monge tiver sobrevivido, ele estará pronto para passar para a fase 2. Ou seja, ele passará 3 anos comendo árvores. A fase 2 é significativamente mais desafiadora. É chamada de Nyujo, que significa meditação profunda. Esses monges precisam entrar em um estado de transe, quase como uma experiência fora do corpo, porque o que vão passar nessa fase é fisicamente muito desconfortável. Para a fase 2, o monge basicamente fica sozinho por 100 dias, enquanto ingere simultaneamente um chá venenoso que provoca uma reação alérgica intensa na garganta e no estômago, causando uma sensação de coceira intensa que não pode ser coçada. O chá é feito com a casca de uma árvore que possui as mesmas toxinas da erva venenosa. Esse chá venenoso provoca explosões, que fazem com que você vá muito ao banheiro. Se você de alguma forma conseguir sobreviver todos os 100 dias da fase 2, e infelizmente muitos monges não conseguem, você automaticamente passa para a fase 3. E a fase 3, a fase final, é a parte mais fácil ou mais difícil do ritual. Isso depende de como você a vê. O monge na fase 3 terá uma pequena caixa de pinho, construída especificamente para ele. Ela só precisa ser grande o suficiente para que ele possa se sentar dentro dela na posição de lótus. Então ele entra na caixa levando um sino e coloca uma tampa sobre ela, mas antes coloca um canudo de bambu através de uma abertura, que servirá como um tubo de respiração para que o monge possa respirar lá dentro. Então eles descem o monge preso dentro da caixa em um buraco de 3 metros no chão, e depois de garantir que o canudo de bambu fique acima do solo para que ele possa respirar, eles preenchem o buraco com carvão. Agora vamos entender o propósito de cada fase desse ritual para se tornar uma múmia. A fase 1, o treinamento de comer árvores, serve a 2 propósitos. O primeiro é meio que um teste de coragem, mostra quem realmente quer fazer esse ritual e quem não quer. A dificuldade é tão extrema que alguns monges passaram 10 a 11 anos se preparando para essa primeira fase. O segundo propósito da fase 1 é literalmente encolher o monge. A dieta de comer árvores remove toda a gordura corporal e muitos dos músculos, e assim eles ficam incrivelmente magros ao final dessa fase. Também remove muita umidade dentro do corpo, privando as bactérias e parasitas que naturalmente ocorrem dentro de seus corpos de terem nutrientes. Ou seja, se ele fez tudo certo, ele passou para a fase 2 livre de bactérias em seu corpo. Isso será significativo no final da fase 3. A fase 2, a fase da meditação profunda, também serve a 2 propósitos. O primeiro é colocar o monge em um estado de transe. Ele precisa meio que sair do corpo para suportar. O segundo propósito é que a toxina do chá venenoso que ele ingere mata todas as bactérias e parasitas que têm o restado da fase 1. Além disso, o deixa completamente desidratado, o que ajudará a desacelerar o processo de decomposição após a morte. E finalmente, a fase 3 é a fase final, a fase da morte. Por vários dias, o monge na fase 3 ficará em completa escuridão em sua caixa, meditando constantemente. Ele tem um sino lá embaixo com ele, e cada dia ele deve tocar esse sino. Essa é a única coisa que ele precisa fazer além de meditar. Ou seja, na última fase, o monge entra em sua tumba, é enterrado e toca o sino todos os dias para informar as pessoas em cima do chão que ele ainda está vivo. Quando o sino para de tocar, significa que o monge na caixa está morto. Momento em que a equipe remove o tubo de respiração de bambu e deixa o corpo na caixa enterrado lá por mais 1000 dias. Após 1000 dias, eles puxam a caixa para cima. E agora é hora de ver se ele atingiu o nirvana. No budismo, é alguém cujo corpo não se decompõe,
ou seja, se tornou uma múmia, é alguém que enganou a morte. E enganar a morte no budismo é se remover do ciclo de vida humana de nascimento, sofrimento, morte e repetição. Ou seja, tornar-se uma múmia é uma forma de atingir o nirvana através do ritual de automumificação e alcançar o estado de imortalidade. Após 1000 dias, eles desenterram o monge, retiram a tampa e se há pouco ou nenhum sinal de decomposição do corpo, significa que o ritual de automumificação funcionou. O monge é uma múmia e alcançou o nirvana, tornando seu corpo sagrado. Então ele é retirado da caixa, vestido com roupas e colocado em um templo budista, onde ele será venerado para sempre, consagrado por ter alcançado a imortalidade. E quanto aos pobres monges infelizes que chegam ao final do ritual, mas são encontrados em decomposição em sua caixa, eles são apenas colocados de volta dentro de sua caixa de pinho e enterrados, e hipe para eles. O Sokushin Butsu foi tornado ilegal no Japão no final do século XIX, mas os monges continuaram a praticá-lo até o século XX. E existe uma teoria de que até hoje os monges ainda o praticam em segredo. Me diz aí nos comentários, você acha que conseguiria passar de qual fase?